to do is call my name and I'll be there on the next. Oye, ya arreglé la taza de tu por eso está sangrando. ¿Qué te pasa? Ay, se me olvidó. A veces pensé demasiado en esto y no sabía. Eu sempre reassisto Gilmore Girls, né? Eu sou daquelas também, como muita gente aí, que sabe de cor algumas falas, né? Apesar de que eu assisto dublado e legendado em espanhol, então algumas falas que eu sei, inclusive, são em espanhol. Desculpa. Mas é que tudo fica muito melhor em espanhol. De qualquer jeito, eu resolvi que eu não só ia falar sobre isso, porque eu tava reassistindo pela 34ª vez, pensei num tema de um vídeo, e eu falei, e se eu lesse o primeiro livro que aparece no primeiro episódio, né? E aí eu fui reassistir o primeiro episódio, e do primeiro episódio é citado 2 vezes, são 3 livros que são citados no primeiro episódio, né? O primeiro é As Aventuras de Huckleberry Finn, que ela tá estudando na escola, e aí depois ela brinca com a Lane sobre Mark Twain, que é o autor, e depois ela conhece o Dean, né? E o Dean fala pra ela que viu ela lendo Moby Dick, do Herman, né? Eu sei que é meio clichê escolher Moby Dick como meu primeiro Melville, mas... Como sabe que estava lendo Moby Dick? Ando observando você. Me observando? Quer dizer, não é por mal, tipo, eu tava reparando em você, só isso, eu só tava reparando. De qualquer maneira, eu não ia conseguir ler em tempo Moby Dick, que inclusive é um livro que eu não li até hoje. Preciso ler, quero ler, eu tô lendo pra cá porque ele tá bem aqui do meu lado. E aí eu achei que ia ser melhor eu começar com Mark Twain, com Huckleberry Finn, As Aventuras de Huckleberry Finn, que também é um livro grande, mas é um livro que disse ser, né, um pouco juvenil. Apesar de que o próprio Mark Twain era contra essa ideia de que não era um livro juvenil, porque ele queria que os adultos lessem para lembrar como eles eram durante a juventude e possivelmente com a infância que eles perderam. Não ter problemas com alimentação ou outra ingressar nesse sistema com tratamento pré-sexual. Então, o governo melhorou algumas estruturas, como o plano de saúde de 200 pacientes, o acompanhamento a qualidade é maior. Pois bem, aí eu decidi que eu ia ler As Aventuras do Huckleberry Finn, que era um clássico da literatura norte-americana que eu ainda não tinha lido, do Mark Twain, que na verdade é um pseudônimo do Samuel Clemens. E numa tradução livre, Mark Twain significa tipo uma marca marcada, uma marca dupla, uma marca 2 vezes, né? E de fato, né, criou-se aí esse nome Mark Twain para o Samuel Clemens, e ele é considerado o pai da literatura norte-americana, né? E esse livro aqui é talvez o mais conhecido dele, se não o mais conhecido. Ele tem mais de 30 livros, era jornalista, enfim, publicou muito em vida, e teve vários livros também que foram publicados após a sua morte. E aqui, esse livro é um livro considerado infanto-juvenil, como eu disse, apesar de que nem o Mark Twain considerava isso, só que é um livro que foi proibido diversas vezes, porque é bom lembrar que o Mark Twain escreveu esse livro logo depois
um pouquinho depois, acho que 20 anos depois, da escravidão ser abolida nos Estados Unidos, né, em todos os estados. Só que o livro se passa numa época em que ainda existia uma divisão muito clara entre os estados que eram abolicionistas e os estados que não eram abolicionistas. Isso, ele escreveu esse livro, inclusive, o livro se passa antes do contexto da Guerra Civil, ali americana, né, que foi também quando os estados do sul, que não eram abolicionistas e que ainda tinham, escravizavam pessoas, né, eles queriam se dividir do povo norte-americano, porque eles achavam que o povo norte-americano estava errado. E aí é bom lembrar que o Huckleberry Finn é um menino de 13, 14 anos, e ele cresce sendo ensinado que o povo negro, que é um povo escravizado, porque ele nasce em Missouri, que é tipo a parte do sul dos Estados Unidos, que é, na verdade, um povo sem alma, um povo que só serve como carga, um povo... todas essas coisas horríveis e racistas, né? Então, no decorrer da narrativa, a gente tem um menino que fica se questionando em relação a isso, né? Fica se questionando em relação a este lugar que ele coloca as pessoas negras que ele conhece, que as pessoas negras são todas escravizadas, as que ele conhece, efetivamente, tá? E por isso que o livro foi proibido, porque tinha esse contexto, ainda não tem uma definição muito certa se é um livro racista ou se é um livro antirracista, justamente porque o Huckleberry Finn é essa criança que vai entendendo justamente que o que ele faz está errado, que o que ele entende do povo negro escravizado não é o correto, porque ele, uma hora, ele é filho de um cara bêbado, né? Isso é importante também, né? O Mark Twain tem um outro livro que também são as aventuras de um garoto, e o Huckleberry Finn aparece nesse livro. É um livro que também fez muito sucesso, e o Huckleberry é meio que o segundo protagonista ali, é meio que o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas aparecendo, o Quincas Borba aparecendo no Brás Cubas, né? No Memórias Póstumas de Brás Cubas, e que depois tem um livro só dele. É a mesma coisa aqui. A diferença é que o Huckleberry Finn, ele vai narrar em primeira pessoa, ou seja, ele vai narrar a própria história dele. Ele já começa o livro, esse menino de 14 anos, dizendo assim, olha, você já talvez conheça a minha história que um tal Mark Twain contou pra vocês, né? Ele errou em umas coisas, acertou em outras, mas agora eu vou contar as minhas aventuras, o que aconteceu comigo. Então esse menino é um menino pobre, ele até conta no começo já, que um spoiler do livro do Tom, né, do livro do amigo dele, que eles acabam o livro, desculpa aí, mas eles acabam, o início desse daqui, né, você não precisa ler o outro pra saber, eles acabam achando uma fortuna e ficando meio que ricos, né, e um delegado da cidade meio que protege esse dinheiro pra ele, investe esse dinheiro pra ele, só que ele é filho de um cara bêbado que, enfim, é um cara péssimo, que desapareceu, e vive desaparecendo, achavam até que ele tinha morrido, mas ele reaparece porque ele quer pegar essa fortuna do filho, né? E para conseguir pegar essa fortuna do filho, ele luta na justiça e também prende o menino, prende o Huckleberry Finn dentro de uma cabana, uma coisa horrorosa que vai acontecendo ali. E o Huckleberry Finn consegue fingir ali que ele foi assassinado e consegue escapulir daquela barraca, daquela cabana, e ficar numa ilha que pouca gente conhece. E nessa ilha, ele encontra com Jim, que é um escravizado de uma senhora que, inclusive, cuidava do Huckleberry Finn e que, vira e mexe, falava que ia vender esse escravizado, que é o Jim, para um estado que era ainda pior do que o Missouri, ainda pior do estado em que eles viviam, e que todo mundo dizia que tratava muito mal, né, o povo escravizado, pior ainda do que eles tratavam. Então o Jim foge, sabendo disso, escutando isso, ele foge e se encontra com esse menino de 14 anos nessa ilha, que também tá fugido do pai, né? Só que esse menino, ele foi... A galera tentou criá-lo com uma base religiosa, ele é criado por uma viúva e por essa dona, né, desse escravizado que tá fugido. Então ele tem, meio que no inconsciente dele, preceitos da Bíblia, né, que eles chamam do grande livro.
E o que que a Bíblia diz, né? Sobretudo o Antigo Testamento. De que você não pode, que o povo negro não tem alma, que você não pode mentir, que você não pode esconder um escravizado de alguém. Então, ele fica o tempo todo com essa dinâmica moral, com essa questão moral, se questionando absolutamente sobre o que é certo ele fazer. Se o certo não seria ele entregar aquele homem escravizado. Só que a relação deles vai mudando muito no decorrer das aventuras que eles passam, né? E ele vai percebendo que cara, a dinâmica é muito diferente do que ele imaginava. E eles ficam eles vão fugindo através de um rio, que é o rio Mississippi, que atravessa os Estados Unidos, tentando ir em direção a um estado que é abolicionista, né? Pro Jim viver tranquilo. E até eles fazerem isso, eles vão passando e conhecendo várias pessoas, várias famílias, várias coisas. É um livro engraçadíssimo. O livro foi proibido e é lido às vezes como racista, por conta dessas imagens que o Huckleberry Finn tem do Jim, né, e das coisas que ele fala. Por exemplo, que o Jim é um homem muito esperto para um cara negro, por exemplo, né, e também do uso constante no inglês original da palavra nigger, que é uma palavra errada, né, usada, e que na tradução, inclusive uma ótima tradução do José Roberto Ochea, que ele faz a tradução, a apresentação e as notas, e num contexto, cara, ele explica tintim por tintim por que ele escolheu as palavras, os termos. É um livro muito difícil de traduzir, porque é um livro que ele teve que dividir de acordo com a escolaridade, e o próprio Huckleberry Finn, que é uma criança que não completou, não terminou a escola, então ele escreve muito errado, ele erra a concordância, os escravizados também falam errado, mas o delegado fala super certo, então a mudança é muito clara aqui na linguagem, mas para traduzir isso do inglês deve ter sido uma loucura. E você vai acompanhando esse crescimento, né, desses dois personagens. E por isso também que, enfim, o livro foi proibido em vários lugares. O Mark Twain falava, aliás, comparam muito esse livro com a Odisseia, porque é isso, esse menino que vai passando por essas aventuras e vai levando uma galera com ele, conhece os maiores vilões, os maiores mentirosos, mas também conhece pessoas boas, pessoas ruins, e a aventura desses dois personagens, né? O que isso tudo tem a ver com Gilmore Girls? Pra quem não sabe, Gilmore Girls é uma série super legal dos anos 2000, né? Uma série que eu já assisti 1 bilhão de vezes, e como alguns puderam perceber, eu assisto dublado e com legenda em espanhol, porque eu sou maluca. E aí, a gente tem a Rory, né? Essa mãe, essa filha, inclusive quando passava no SBT, eles traduziram para tal mãe, tal filha. E é uma série que envelheceu um pouco mal, apesar de eu amar, não tô falando nada mal, porque eu amo demais essa série, eu passo um pano. Mas envelheceu um pouco mal porque, primeiro, defende uma ideia meritocrática, né? Uma ideia de meritocracia. Uma ideia de que a gente tem a Lorelai Gilmore, que é aquela menina rica, que vem de uma grande família de Hartford, e aí ela engravida de outro cara rico, ela sai daquele lugar rico, ela vai para um hotel numa província que chama Star Hollows, que também é preconceituosa e que jamais aceitaria num ambiente de verdade uma menina menor de idade grávida, né, por mais branca que ela fosse. E aí ela é aceita num hotel, vira faxineira grávida, lembrando, ela começa a trabalhar lá, consegue uma casinha no fundo do hotel, que é doada pra ela, e depois ela vira gerente desse hotel, e depois ela tem um hotel próprio. E ela vive nessa cidade que é tão provinciana que todo mundo se conhece. Tem uma hora ali, né, no decorrer dos episódios e das temporadas, que ela termina com um namorado que também é da cidade, e a cidade começa a se dividir em bandeirinhas rosas e azuis pra ver quem tava do lado de quem. Nada passa desapercebido, ela não tem uma vida própria, porque toda a cidade tem que ficar sabendo de tudo. É bem bizarro essa cidade, assim, mas a gente acha engraçado porque são personagens engraçados. Ela sobrevive só comendo comida fora, só comida chatarra, né, que é em espanhol a comida de rua, o fast food, tomando litros de café.
e sem precisar do dinheiro dos pais até o momento em que a Rory Gilmore, que é a filha dela, que o sonho da Rory é cursar jornalismo em Harvard, ela então vai ter que sair da escola pública e ela é aceita em Princeton, que é uma escola 20 minutos de Hartford, da casa dos avós. É uma escola particular e a Lorelai não vai ter esse dinheiro, então ela vai pedir pros pais. Isso tá logo no primeiro episódio, né? E a gente tem essa sobrevivência. E aí, inclusive, eu reassistindo a série, gente, eu reassistindo o primeiro episódio até pra rever os livros que apareciam, que inclusive eu esqueci de falar, que também ela cita que ela tá lendo Madame Bovary, que ela leu Madame Bovary, né, o Dean fala pra ela. Eu revendo tudo isso, né, eu percebi que a Rory já no primeiro episódio mostrava justamente quem ela seria no final, né, essa menina mimada, que nunca recebeu um não na vida, e que a primeira vez que ela recebe um não na vida, ela vira assim, ela não pensa em absolutamente ninguém, tá? Então, no primeiro episódio, quando ela conhece o Dean, ela acabou de conhecer o garoto, ela trocou 3 palavras com o garoto, ela já briga com a mãe dela, já não quer ir pra Princeton e já quer jogar fora Harvard. Ela já quer falar que ela não quer mais nada e tal, não sei o quê. O primeiro episódio já tem essa briga. Does he have a motorcycle? 'Cause if you're gonna throw your life away, he better have a motorcycle. Tudo bem que ela volta atrás depois, mas isso já mostra como que é o jeito dela, que a cidade inteira acha que ninguém é tão bom quanto a Rory, que é muito boa. As pessoas pegam mais pesado com a Lorelai do que com a Rory. A Rory é a menina dos olhos da cidade, ela foi criada pela cidade. No decorrer da série, ela recebe um não muito grande, né, que é o não que transforma a série toda. I've got a pretty good gut sense for people's strengths and weaknesses, whether they have that certain something to make it in journalism. It's tough business, a lot of stress. Definitely. And I have to tell you, you don't got it. Now, guts can be wrong. Mine's been wrong before, but not often. Inclusive, eles se reuniram depois e fizeram a continuação nos tempos atuais. Todo mundo questionou o final, eu inclusive, na época, mas hoje eu acho que o final faz super sentido. E aí, eu fiquei pensando se eu não devia ter lido Madame Bovary, que é um livro maravilhoso, inclusive, mas eu falei, cara, o crescimento desse clássico da literatura norte-americana é justamente o crescimento que a Rory deveria ter tido e não teve. E não teve porque ela não teve nenhum empecilho na vida. Ela não teve que fugir desse pai bêbado, né, que o Huckleberry Finn teve que fugir. Ela não teve nenhum problema na vida dela. Ao contrário da Lane, por exemplo, né, que é a melhor amiga dela em Stars Hollow, pelo menos, que é uma menina filha de imigrantes, de uma cultura coreana, e que entra numa banda de rock, vira baterista de uma banda de rock, é expulsa de casa, só que mesmo assim o final que dão pra ela é meio que terrível, assim, é meio triste o final que dão pra ela, porque ela, sim, merecia o melhor do mundo, né? Enquanto a Rory não, a Rory nunca ouviu um não. E o pior de tudo, ela segue até adulta, que a gente vê agora na sequência, não recebendo nãos. Ela não recebe não de ninguém, nunca, na vida. Porque ela é muito boa pra todas aquelas pessoas. O que muito me entristece, né? Porque eu cresci querendo ser a Rory Gilmore. Eu escolhi jornalismo e comecei a ler por causa do meu avô e do meu tio, mas ainda assim, a minha vontade de ler, a minha questão com o jornalismo, toda a minha coisa era através da Rory. Eu, inclusive, no meu vídeo que eu fiz sobre a minha carteira de trabalho, os meus trabalhos no decorrer do ano, dos anos, né, da minha vida, assistam esse vídeo, é muito legal. Eu conto que eu escrevia textos, eu imprimia e aí eu levava em Pinheiros, que é um bairro aqui de São Paulo, onde ficava a Editora Abril, né, e distribuía para os jornalistas na porta. Inclusive, eu era expulsa pelos seguranças, com 15 anos, que era uma coisa que a Rory fazia. Então, assim, até os livros, eu cheirava os livros que a Rory fazia. Os livros que eu escolhia, muitos livros que eu li na minha vida, foi porque a Rory leu, né? Principalmente os clássicos. Arrisco a dizer que eu gosto dos clássicos por conta da Rory. E até hoje, eu olho pra Rory, eu quero ser a Rory de alguma maneira. Só que quanto mais adulta eu fico, quanto mais eu reassisto essa série, mais eu percebo que... Ai, vou até tirar esse livro aqui. Difícil, né? Uma adulta problemática. Não quero ser essa Rory.
E tampouco a Lorelai, que também não deu não pra essa filha, né? Quero ser um pouquinho, né? Quero pegar algumas coisinhas. Mas eu queria saber se vocês já prestaram atenção, pra quem gosta de Gilmore Girls, se vocês já perceberam esse lado da Rory, se vocês, agora adultos, enxergaram uma Rory diferente, se vocês se inspiraram na série, assim como eu, de alguma maneira, ou se vocês, no mínimo, já leram aqui este clássico da literatura. Eu tenho um vídeo com o Tim, que é um youtuber americano, perguntando pra ele sobre os livros que ele lia na escola e se tinha esse contexto de obrigatoriedade e tal, e eu percebi como é diferente, né, a leitura e a intenção de leitura nos Estados Unidos, né, porque a galera lê lá sem esse intuito de vestibular e etc, como a gente lê por aqui, então você gostar de leitura é muito mais fácil, até porque uma parte dos pais, né, não vou dizer que todo mundo, porque, né, é um país gigantesco, mas e com muitas questões terríveis, né, de classe social e distribuição de renda e etc, mas ainda assim os pais leem para os seus filhos, né, aqui a gente tem menos isso. De qualquer jeito, é interessante, né, que livros como esse sejam dados para as crianças lerem, eles leiam, e um livro infanto-juvenil para todas as idades, sabe assim? Ou então eles leem muito Harper Lee, né, o Tim me contou isso também, que é O Sol é para Todos, né? Então, assim, muito legal tudo isso, e eu vou ficar pensando e vou continuar vendo meu Gilmore Girls, passando pano, fingindo que nada tá acontecendo, gostando muito da Rory, e cada dia que passa achando o Jazz o melhor personagem de todos. Ai, que brisa, né? Esse talvez tenha sido um vídeo sem pé nem cabeça, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então se inscrevam aí no canal, pelo amor da Santa Batatinha. Comentem, né? Pra mostrar pro robozinho que vocês gostam de mim. E um café aqui, estilo Gilmore.